Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que é ouvinte da Rádio RCI, acompanha a gente todos os sábados, a você que nos acompanha também pelas redes sociais, a gente está no YouTube, no Facebook e no site Sempre RCI. Programa Entre Livros, sempre trazendo aqui uma novidade em termos de livros. Hoje a gente vai estar trazendo um lançamento, é a obra Inexistências Evolutivas. Quem está aí acompanhando pelas redes sociais consegue ver a capa. O autor é o César Cordioli, ele que já esteve aqui conosco falando das suas outras obras, né? O Calepino Conscienciológico, o Código Existencial do Intermissivista e o livro Conscienciologia, é uma introdução, né? E a gente recebe, então, César, você com as boas-vindas. Você é advogado e administrador, certo? Eu esqueci de olhar seu currículo. Não tem problema. Olá, Rose, olá a todos os ouvintes da Rádio RCI. Sempre é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E é isso. Hoje a gente vai falar dessa obra que vai estar sendo lançada no sábado, dia 16, Inexistências Evolutivas. Respondendo a sua pergunta, eu sou também engenheiro, além de Engenharia de advogado, produção mecânica, pós-graduado, com mestrado em Direito Constitucional. É isso, agora devidamente apresentado. Bom, esse livro não houve ainda nem o lançamento oficial, então a gente já vai aproveitar para deixar o convite aqui, né? O lançamento vai ser no dia, deixa eu pegar aqui, 16 de junho, né, às 17 horas. No Hotel Mabu Interlúdio, no Hotel Interlúdio, Isso aí. A partir das aqui no 5 da bairro tarde. Cognópolis, ao lado do CAE. Isso. César, então, primeiramente, eu quero perguntar para você o seguinte: inexistências evolutivas. Pelo título, parece um paradoxo, porque se inexiste, como que pode ser evolutivo? Então, eu queria que você começasse a falar sobre o tema. Aí depois a gente vai perguntar para você aí de onde que veio essa ideia e tudo mais, mas vamos falar assim, ó, inexistências evolutivas. O que que significa? Então, inexistência evolutiva é o que não existe perante a evolução da consciência, né? É, Quando a gente estuda a consciência, a gente sabe que toda consciência ela é muito complexa, né? A gente é repleto de singularidades. Então, é uma miríade, né? De situações, de condições. Mas, perante a evolução da consciência, existem alguns princípios que são absolutos. Por exemplo, todos nós estamos fadados à evolução, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, entendeu? Então, não existe consciência, por exemplo, que não vai evoluir ao longo dos milênios, ao longo das suas várias vidas. Esse é um exemplo de inexistência evolutiva. Então, o que a gente fez nessa obra, na verdade, foi uma extensa compilação de aproximadamente 3.000 princípios que regem a evolução no cosmos. Então, é uma obra que faz a pessoa refletir e pensar. E a tendência nossa qual é? É sempre tentar achar alguma exceção àquela regra que está sendo colocada. Então, essa obra ele tem esse leitmotiv, essa motivação por trás, que é fazer a pessoa se sentir instigada a refutar, a não concordar com o que está sendo apresentado. Agora, eu queria que você contasse para a gente assim, as suas motivações para escrever essa obra, porque é um tema totalmente inédito, eu acho que ninguém nunca tinha parado para pensar sobre esse assunto, e você traz 3.000, que significa que esse tema está permeado, né, assim, nas nossas vidas, nas nossas relações, nas nossas compreensões acerca do universo e da evolução, e aí é um tema inédito, então, assim, da onde que surgiu isso? Como é que foi essa construção para se chegar nesse número aí de 3.000? Uhum. É, Quem acompanha um pouco assim, a metodologia do Calepino Conscienciológico, que é essa atividade que a gente há mais de 3 anos conduz, né, todo domingo às 5 da tarde, é transmitido pelo YouTube, pelo Facebook, etc. A gente ali explica bem
o que que a gente fez, na verdade? A gente organizou todo o nosso acervo de ideias, de todas as leituras que a gente fez, de cursos que a gente fez, principalmente da Conscienciologia. E desde o início, quando eu comecei a criar esses arquivos de computador com esses temas diferentes, um tipo de ideia que eu gostava muito, ou que me chamava muito a atenção, que me instigava, eram ideias absolutas, exatamente com base naquilo que eu expliquei agora há pouco. Se a gente trabalha com consciência, que é algo tão complexo e que tem tantas singularidades, né, ou questões muito específicas, é muito difícil você ser absoluto em algo. Mas tem situações perante a evolução em que a gente é mais peremptório, tem que ser mais peremptório mesmo. Como é o caso, por exemplo, do uso da cosmoética. O algo é cosmoético ou não é cosmoético? Não existe meio termo, entendeu? Da mesma forma, a gravidez. Não existe uma pessoa meio grávida, né? Ou meia grávida. Não existe isso. Ou a pessoa está grávida ou não está. A mulher, no caso. Então, eu comecei a fazer uma compilação dessas expressões, ou dessas frases, ou dessas ideias, desses raciocínios que continham essas palavras, que são de difícil uso, que é tipo assim, jamais, nunca, é impossível. E depois a gente deu, claro, um formato para essas frases dentro de uma ideia do não existe, entendeu? Então foi isso que a gente fez. Agora, não é, Rose, e também ouvintes, algo totalmente novo, né? Se você for pegar o professor Valdo Vieira, que é o fundador, né, da Conscienciologia, ele, por exemplo, escreveu um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia só sobre esse tema, sobre inexistência, né? Então, na verdade, se você pegar essa obra, tem centenas de frases é, extraídas, né, dos escritos do professor Valdo, dentre também outros tantos autores, né? Então, o que a gente fez, na verdade, foi fazer esse agrupamento e é isso. Aí, quando você vê esse conjunto da obra, a pessoa naturalmente começa a refletir sobre tudo isso, né? Porque essas, digamos assim, afirmações, né? Afirmações que são negativas porque não existem, elas estão esparsas nas obras, né? E aí o que você fez foi aglutinar isso. Então, mesmo no verbete, o professor Valdo não colocou tudo isso de informação, né? É. É porque, na verdade, no Homo Sapiens Reorganizados, que é um tratado de autoria dele, ele explica um pouco a técnica que ele chama a técnica das assertivas. A nega assertiva, o que que é? É uma assertiva, no caso, uma afirmação que inicia com o uso da palavra não, né? Então, quando você pega uma obra de 3.000 frases que começam pela palavra não, afirmando que não existe algo, todas essas expressões são nega-assertivas. E por que que isso é importante? Porque perante a evolução, muitas vezes, para a gente poder desassediar determinados contextos, a gente tem que se posicionar diante dessas realidades. Então, a nega assertiva, ela é uma frase que ela é muito forte, ela define. Uma pessoa, por exemplo, que não queira mais se compactuar com algo que ela entende que está errado, e ela diz não, ela corta os laços, entendeu? Ela não vai fazer mais parte daquilo. Então, isso é muito importante para a evolução, no sentido da pessoa ter o pensamento mais claro. Eu acho que o grande objetivo dessa obra é incitar, claro, a curiosidade, mas fazer os leitores pensarem sobre os seus posicionamentos pessoais, sobre as ideias, entendeu? Porque às vezes a pessoa ela não tem a clareza das ideias. E a inexistência, o conjunto das inexistências vai, de certa forma, deixando o pensamento mais afiado. Essa é a percepção do que eu vejo, da pesquisa que eu fiz. E aí vamos falar um pouquinho da estrutura. Ela é uma obra lexicográfica, né? Lexicográfica, né? Porque ela tem uma compilação por ordem alfabética e ela é uma obra dicionarística, não é isso? Quer É, falar um pouquinho? não, é dentro dessa linha. Quando eu comecei esse trabalho do Calepino, que foi organizar todo esse acervo das ideias que a gente tinha de leituras e cursos, eu comecei a abrir arquivos. E muitos desses arquivos, eles foram montados nessa forma de um dicionário, né? Então, agora, esse é o quinto livro que eu estou lançando, e eu tenho outros livros que já estão escritos, que estão em fase de revisão,
E a ideia é isso tudo montar uma espécie de coleção, entendeu? Então, nós tivemos agora, recentemente, o Código Existencial do Intermissivista Lúcido, que é uma compilação de sugestões de regras ou de ordenamentos para a conduta das pessoas, é, com base na cosmoética, né? Nessa ética universal que rege a evolução dos seres. Então, essa é uma linha de trabalho. Isso aqui é uma compilação de inexistências. O próximo que vai estar na sequência desse, programado para ser publicado, é uma compilação de proporções, que é você estabelecer equivalências de proporcionalidade entre realidades evolutivas. Então, por exemplo, quanto mais evoluída a consciência, mais ela pratica a interassistência, né? Ela ajuda outras pessoas. Então, é uma obra de compilação nesse sentido, mas a gente tem obras, eu tenho obras de definições, de definições opositivas, de máximas, de princípios, e assim vai. Então, é uma espécie de coletânea, né? Então, na verdade, porque as obras da Conscienciologia hoje já passam de 100, né? Verbetes da Conscienciologia, eu nem sei mais quantos são, 6.000, mais de 6.000 verbetes da Conscienciologia. Hoje a gente já tem dezenas de revistas conscienciológicas. Então, como é que foi aí garimpar no meio de tanta obra, essas inexistências? Sim, a gente estabeleceu um limite, né, temporal, o Rose, que foi basicamente a partir ali da morte, o falecimento do professor Walton, né? Ele faleceu em julho de 2015 e eu estabeleci uma linha de corte de novembro de 2016. Então, tudo aquilo que foi publicado dentro da Conscienciologia, seja toda a enciclopédia, a oitava edição, que eram 11 volumes na época, todos os journals, todas as revistas Consciência, todos os livros, todos os cursos que eu fiz, todas as tertúlias que a gente assistiu, que foram milhares, tudo isso a gente selecionou, foi filtrando, foi lançando nos arquivos, que deu origem a essas compilações. E eu acho que uma coisa muito bacana da obra é que teve muita gente que se envolveu. Eu sou muito grato ao pessoal da Epígrafe Editora, que você também faz parte desse trabalho, né? Mas a Gisele Salles, a Hernani Brito, Fernanda Schroeder, o revisor Júlio Almeida, Fernanda Schweitzer, vários colegas, né, que deram opiniões. E, assim, inicialmente, para ter uma ideia, né, quem está ouvindo a gente, essa obra tinha 6.000, né, inexistências, praticamente. A gente cortou pela metade, exatamente para depurar mais o conteúdo, deixar ele mais consistente, mais sólido. Porque, na verdade, nesse caso, o menos ele acaba sendo mais. A gente vai em cima de onde interessa mais, né? E você falou aí de algumas pessoas, e o Laurentino Afonso ele fez o prefácio, né? E ele fala aqui dessa, que você falou agora, mega Mega, assertiva, mega né? assertiva, Ele já traz isso no prefácio, né? Isso, ele traz. O professor Laurentino, eu vou dizer que tenho muito orgulho de me considerar amigo dele, ou colega dele, que ele é uma autoridade, né? Ah, Ele é um catedrático, ele é uma pessoa que lê, escreve e fala diversos idiomas, né? Então, é grego, aramaico, hebraico, latim. Ele foi meu professor de latim durante uma temporada. Então, é uma pessoa diferenciada. E eu me considero honrado de poder ter um prefácio da autoria dele, entendeu? Escrevendo. E é um prefácio ele, curto, de uma página e meia, mas muito preciso, porque ele é um expert, né, no uso das palavras. Então, ele esteve aqui conosco já no nosso programa, porque ele falou da Enciclopédia Judaica, que ele hum, foi editor, foi revisor, é isso aí. escreveu verbete, e é uma enciclopédia enorme, né, Aham. assim, de uma relevância muito grande. E ele é uma pessoa que eu considero, depois do professor Valdo Vieira, a pessoa mais erudita que eu conheço. Eu É concordo uma com coisa você. impressionante o tanto de É, conhecimento que ele tem. Então, assim, realmente eu imagino que você deva ter ficado honrado, porque para mim, assim, ele é uma sumidade mesmo. é isso mesmo. Você Não sabe só em termos de idioma, sabe? Em termos de ortopensatas, de parêmias, na verdade, né?
A especialidade dele é a paremiologia, mas ele consegue pegar aquela parêmia e ver as traduções diferentes em cada idioma e achar os erros de tradução. É uma coisa impressionante. Então, Uhum. enfim, muito bem assim escolhido o seu prefaciador. É. Mas uma curiosidade do professor Laurentino que me marcou muito, há uns anos atrás, a gente queria fazer uma edição brasileira da obra Louis Lambert, do Honoré de Balzac, que a gente entende que é uma obra importante, que fala do homem projectius, né? Que é do fenômeno da projeção consciente. O professor Waldo ele fala, né? Do Balzac, né? No Tratado de Projeciologia e coloca essa obra como sendo uma obra de referência. Então, na época, a gente procurou ele porque nós tínhamos duas traduções brasileiras, mas muito antigas, mais ou menos da década de 1950. E a gente queria que ele olhasse e ver se ele podia ajudar a fazer uma espécie de juntar essas duas versões e fazer uma versão atualizada. E o que me marcou muito foi que ele chegou, pediu para analisar a obra, e em um mês ele me trouxe o veredito dele, dizendo que, na opinião dele, as obras eram imprestáveis para serem utilizadas, porque a tradução estava, na opinião dele, tinha uma série de discrepâncias, né? Então, ele se propôs a traduzir do original do francês do Balzac. Para quem está escutando a gente agora, para se ter uma ideia, eu sei que a analogia é meio tosca, mas o Balzac é como se fosse um Machado de Assis francês. É uma escrita muito densa, entendeu? Para alguém chegar e dizer que vai traduzir o Balzac do original, é porque a pessoa tem que ter muita confiança, né, no seu trabalho, na sua caneta. E ele foi lá e traduziu do francês em alto nível e esse livro foi publicado, né? Então é isso. Foi daí que surgiu um pouco a nossa amizade também. Eu esqueci de falar, mas eles também esteve no nosso programa falando da obra Louis Lambert. Então, César, a gente vai agora abrir um espaço aqui para os nossos comerciais. Pessoal, fique antenado, daqui a pouquinho a gente volta aqui com mais programa Entre Livros. Programa Entre Livros. Apresentação, Osimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Osimeire Salles. Inexistências Evolutivas é a obra que a gente está hoje aqui no nosso programa conversando com o autor César Cordioli. César, você fala aqui sobre o confort das inexistências. Como é o confort das inexistências? É e se não existe? isso. O confort é uma palavra da conscienciologia que é a união de conteúdo e forma, né? Mas ele é empregado nesse sentido de você adotar uma estilística, um estilo na sua obra. Então, é claro que essas ideias das inexistências, a gente poderia dizer, usar essas palavras que eu falei no bloco anterior, é impossível, inexiste, jamais, nunca, mas a gente entendeu, até por essa questão da nega assertiva, da assertiva definidora, que começa por não, que o melhor conteúdo forma para expressar as inexistências seria afirmar de modo objetivo não existe determinada realidade. Então, a partir daí, a gente adaptou toda a obra para que ela tivesse dentro dessa linha. Então, a pessoa que for ler, vai ler essa espécie de dicionário dizendo não existe isso, não existe isso, não existe isso, não existe isso, não existe aquilo, e ela vai refletir sobre essas ideias para saber se ela entende que aquilo é válido ou não é. Né? Você usou o não, porque você poderia ter falado inexiste, inexiste, inexiste. Exatamente. Só que no nosso entendimento não teria a mesma força, o mesmo impacto de esclarecimento. Inexiste é forte, mas o não existe é mais forte, no nosso entendimento, né, da pesquisa que a gente fez. E o inexiste, de certa forma, não é uma nega assertiva, porque não começa pela palavra não. Tá. E aí, essas fórmulas, quais são as fórmulas das inexistências? Então, a gente, no decorrer dessa pesquisa, a gente identificou que você consegue pegar determinados raciocínios e converter para essa forma de inexistências. Então, por exemplo, uma definição.
você diz que evoluir é superar as dificuldades, os seus traços fardo, vamos supor. Então, você pode escrever que não existe evolução sem a superação das dificuldades ou sem a superação dos traços fardo. Esse é um exemplo, né? Um tipo de inexistência. Então, esse é uma fórmula. Você pode pegar uma frase, uma definição e transformar numa inexistência. Nem toda definição você consegue fazer isso, mas algumas você consegue. Você pode pegar e converter, por exemplo, proporções em inexistências, né? Você pode também inverter os termos de uma frase, né? Então, por exemplo, você pode pegar uma frase que diga que sem renovação não existe reciclagem intraconsciencial, né, do íntimo da consciência. Você pode só mudar os termos da frase. Você pode dizer: não existe reciclagem intraconsciencial sem renovação de algum tipo, em algum percentual, né? Então é isso. Aí a gente criou algumas fórmulas, algumas ideias, mas nada é absoluto, né? Agora, me parece, ô Rose, que uma das ideias mais importantes de um livro desse, é claro que ele é muito repleto de neologismos, né, ou palavras próprias da conscienciologia, e a gente sabe que, às vezes, um leitor que não conhece bem a terminologia que é empregada, às vezes a pessoa pode ter um pouco de dificuldade, muito embora com um pouco de empenho a pessoa pega rápido, né? Mas eu acho que existem algumas verdades que estão, às vezes, no ideário comum e as pessoas nunca pararam para pensar, né? Você pega, por exemplo, a monarquia, né? Existe um conceito de que o monarca é uma pessoa especial, ela é uma pessoa diferenciada, ela seria mais importante que todos os demais. Tem até aquela expressão de que os monarcas teriam sangue azul, né? Que, na verdade, nos séculos passados, né? Em virtude deles não se exporem ao sol, ficavam basicamente na corte, eles tinham a pele muito branca, né? Então, quem olhava conseguia enxergar as veias, que eram azuis, né? Porque não pegava sol, pele muito branca. Então, por isso que o pessoal achava que o sangue do monarca não era um sangue vermelho, era um sangue azul, e por isso ele seria especial. Quando você afirma que não existe sangue azul, né? No sentido do sangue humano azul, isso gera um impacto. A pessoa vai refletir até que ponto, de fato, um monarca é mais importante do que um serviçal dele, do que uma pessoa que é representada por ele, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de ideia desconstrói uma série de conceitos. Por exemplo, uma coisa que hoje o mundo vive muito é a questão da guerra. O pessoal, às vezes, quer dar uma roupagem muito bonita para a guerra, dizendo que existem guerras humanitárias. Não existe guerra humanitária. Toda guerra, ela é terrível. Ela gera uma série de perdas para todos os lados, entendeu? Então, eu acho que tem algumas ideias bem simples, que aí não é uma questão de conhecer conscienciologia, é uma questão de senso comum da pessoa refletir sobre aquilo, né? Então, essa é uma ideia. Agora, a obra, como eu falei, tem milhares, né? Então, a pessoa tem que ver o que chama a atenção dela. E aí você, ai, desculpa, você trouxe uma questão aí que, assim, eu imaginei o seu trabalho compilando tudo que tem o nunca, não é isso? Isso. Jamais. Só que aí você traz uma informação que é pegar um conceito e aplicar a inexistência naquele conceito. Então, assim, é outro mundo, né? Como é que foi isso? Como é que você, assim, fez essa seleção no sentido de qual conceito pode ser generalizável? Porque a gente tem milhares de conceitos e nem todos podem ser generalizados, né? Eu acho que a sua pergunta, Rose, é em cima do lance, né? Realmente, a gente teve que se debruçar sobre cada ideia e haviam ideias que a gente achava a princípio que podiam ser generalizadas. Aí, quando se aprofunda a pesquisa, você vê que não pode afirmar, porque a inexistência é algo muito absoluto, né? Então, ok, aí a gente, né, excluía isso do rol, mas às vezes você tinha ideias muito boas que era quase uma totalidade, então às vezes a gente relativizava
colocando no meio da inexistência a expressão em tese ou a rigor, porque esse tipo de expressão ele relativiza um pouco e às vezes a pessoa ela vai entender que no sentido lato sensu aquilo ali é uma verdade, mas às vezes, eventualmente, estrito sensu, pode ser que aquilo não seja 100%. Eu sei que parece um paradoxo eu estar afirmando isso numa obra que é de inexistências, onde a proposta era ser tudo absoluto, mas o fato é que isso não exclui o objetivo de fazer o leitor repensar os seus conceitos ou refletir sobre determinadas ideias, entendeu? Deixa eu ver E se é eu isso. entendi. Há inexistências que não são generalizáveis, é isso? Isso, quando você pega alguma ideia que, por exemplo, a gente coloca em tese, a gente pode estar se referindo a que isso vale para muitas consciências, mas, por exemplo, consciências muito avançadas, uma consciência, por exemplo, que já esteja na condição de consciência livre, aquilo ali não entra, não se adequa, entendeu? Ah, Você pode dizer que todas as pessoas saem fora do corpo todas as noites? Então, não existe pessoa que não saia, mas aquilo é válido para um determinado tipo de consciência. Não é válido para todo mundo, porque às vezes a pessoa pode estar numa condição muito mais evoluída. É isso. Aí, então, essas são algumas pegadinhas que tem, mas são poucas, tá, na obra. mas isso nas suas fórmulas é uma das fórmulas, né? É em tese, não Isso, implica que não é generalizável. exatamente. Tá. Agora, eu acho, Rose, que uma coisa muito importante dessa obra, eu vou voltar a falar sobre isso, talvez o mais importante dela seja a pessoa refletir sobre determinados conceitos que ela tem como absolutos, ou coisas que às vezes ela nunca parou para pensar a respeito daquilo. Então, eu vou dar um exemplo: doença. Às vezes, todo mundo acha que a doença é algo necessariamente negativo, mas às vezes a doença pode ser um passo necessário para a pessoa promover a autocura dela em relação a algo, um traço fardo, um vício de pensanidade, de pensamento que acompanha ela várias vidas, entendeu? Então, você criar uma inexistência, por exemplo, dizendo que não existe doença que dispense a necessidade da autorreflexão, isso faz a pessoa refletir e pensar: puxa, quer dizer que a doença pode ser algo positivo? Quer dizer que eu posso retirar algum aprendizado evolutivo da doença? Quer dizer que toda doença que acontece comigo eu deveria refletir a respeito e entender por que aquilo está acontecendo e qual é a minha contribuição para aquela doença estar se instalando, entendeu? Então, o que eu quero chamar a atenção é que você abre vertentes, né, para a pessoa refletir, mas é uma obra, como a gente usa o termo dentro da conscienciologia, é uma obra muito, no meu entendimento, mental somática. É uma obra que é inevitável. A pessoa, ela começa a ler, ela começa a refletir muito sobre as ideias que estão, né, expostas. É uma obra que gera reflexão, né? E aí você traz aí os crescendos das inexistências. O que que significa crescendo das inexistências? É, o crescendo das inexistências é uma espécie de classificação, né, das inexistências. Então, por exemplo, você tem inexistências que elas têm um conceito puro, ou seja, ela independe de uma segunda ideia. Em si mesma, ela já representa algo. Então, quando você fala que não existe vício homeostático, vício positivo, é uma frase que em si mesmo ela já se define. Você não tem uma segunda ideia. Não existe ou inexiste vício positivo. Se é vício, ele é negativo, ok? Como, por exemplo, não existe perfeição absoluta, né? Não existe nada que é 100% perfeito. Se você for botar no microscópio, numa lupa, você vai ver que algum defeitinho tem, existe, entendeu? Então, esse é um tipo de inexistência. Aí, num crescendo, né, que é esse crescendo da inexistência, você tem um segundo tipo, que são relações simples. Uma ideia simples relacionada com outra. Então, por exemplo, você não tem lógica, não existe lógica sem o uso da razão. Então, é uma relação entre duas ideias, lógica e razão, né?
não existe uma reciclagem intraconsciencial ou do íntimo da consciência se você não se reeducar. Então, sem autorreeducação. Então, é um conceito ligado a outro. Você tem relações mais avançadas, que é um outro tipo de crescendo, né? É um outro tipo de inexistência. Que é, por exemplo, você dizer que não existe discernimento sem flexibilidade mental. Esse já é um conceito mais avançado. A pessoa ela vai ter que refletir que ela não consegue ter discernimento se ela não tiver abertismo. Ou seja, se ela não tiver um jogo de cintura, se ela for muito fechada, muito números clausos dentro daquilo que ela pensa, ela não consegue oxigenar as ideias dela, o micro-universo dela, a pensenidade dela. Ela vai ficar engessada mentalmente, intelectualmente, entendeu? E assim vai. Aí você tem um outro crescendo mais avançado ainda, que é as relações complementares, né? Quando você pega duas inexistências na sequência. Então, por exemplo, não existe limite à expansão da maturidade, da consciência. E não existe limite à ignorância humana. Então, são dois extremos polarizados. Da mesma forma que não existe limite para a maturidade, também não existe limite para a ignorância, né? E assim vai. Aí você tem outro tipo, né, de crescendo, que é isso que eu citei há pouco, uma relação atratora. A doença, ela atrai a necessidade de reflexão. Então, não existe doença que não atraia ou que dispense a autorreflexão. E como não existe também um pensamento negativo, sem a necessidade de você fazer uma reciclagem desse pensamento. Então, é isso. Então, é dentro dessa linha. O crescendo das inexistências, essa é uma espécie de ordem lógica, né? É, que a gente observou nesse estudo. Quanto tempo você levou para fazer essa compilação? Essa obra, ela durou um pouquinho mais de 10 anos. Eu comecei em 2005 e fui até novembro de 2000, um pouquinho mais de novembro de 2016 eu parei a leitura, né? Que foi a fase da, do que eu ia utilizar nos arquivos. Aí eu digitei até por volta de 2017. Então você vê, são 7 anos que essa obra está, de certa forma, amadurecendo para ser publicada agora. Então é uma obra que tem quase, se for contar do início, ela tem 19 anos. É, não, e é uma obra, cadê? 396, quase 400 páginas, né? Então Uhum, também é uma obra densa. uhum. Agora, você falou aí algumas vezes já, que você fez essa compilação, mas você também escreveu Inexistências? Você também, assim, trouxe da sua experiência, da sua bagagem cognitiva? Como é que foi? Ou isso aqui é um compilado mesmo? Não, com certeza, a gente traz o nosso laboratório, né, o nosso acervo de experiências ou de ideias. Todas as ideias que eu usei como inspiração, eu coloquei nas referências bibliográficas. E quando a ideia eu adapto, por exemplo, do professor Valdo, eu escrevo adaptado de e dou a referência e a página de onde eu tirei. Então, na prática, você tem aqui centenas de inexistências que não têm referência. Então, na verdade, a gente criou a partir da nossa experiência, do nosso laboratório. Você pega, por exemplo, nessa parte do direito que você me apresentou, né? Uma inexistência que existe. Não existe lei sem interpretação. E isso é uma conclusão que eu tirei depois de muito refletir, né, como operador do direito. Então, veja, uma coisa é a ideia do legislador, quando ele criou a lei. Ele tinha, às vezes, um objetivo claro. Puxa, eu queria fazer a lei para atingir esse objetivo. Só que depois, os tribunais, os juízes, os desembargadores, ministros, eles interpretam a lei, entendeu? Que às vezes pode ser dar um outro sentido totalmente diferente a que o legislador original pretendia com aquela lei, entendeu? Então, esse é um exemplo claro. Não existe lei sem interpretação. Uma coisa é o que você acha, outra coisa é o que acontece de fato no mundo real, né? Uma coisa é a ideia no mundo jurídico. E é isso, né? E assim vai. Então, tem Muito várias bem. ideias, né?
Nós estamos aqui falando sobre as inexistências evolutivas. A gente vai agora chamar nossos amigos patrocinadores, mas fique aí que a gente já vai estar de volta daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Osimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Osimeire Salles. Programa Entre Livros, entrevistando César Cordioli, que é diretor aqui da rádio. Eu acho que a gente acabou não falando, né, César? Então, a gente só está no ar graças ao esforço, à dedicação do César Cordioli. E eu também dei um furo aqui que a gente não falou da obra, da antologia, né, sobre Valdo Vieira, que também foi organizada aí pelo autor. Você fez uma estrutura no seu livro que é muito parecida até com o léxico de Orco Pensato, no sentido de atribuir um título ou um tema, e dentro daquele tema você colocou as inexistências relacionadas àquele tema, certo? E aí eu queria saber o seguinte, qual foi o tema, se você se lembra de 3.000, que mais teve inexistência? Olha, que eu lembre de cabeça foi o tema da programação existencial, da Sério? proexologia. Por quê? Porque o professor Waldo escreveu o manual da Proexis, e em vários momentos há pesquisas, né, e autores que falam sobre isso, e existem várias leis da programação existencial que foram escritas. Então, quando você pega a lei, uma lei dessa, né, que rege, um princípio que rege essa especialidade, que é o estudo da programação existencial, em algumas delas, ou muitas delas, você consegue converter para esse formato do não existe. Vou dar um exemplo. Só para explicar para o ouvinte, né, que está escutando a gente. Para a conscienciologia, ninguém veio para essa vida aqui a turismo ou a passeio. Você, em tese, vem com alguma coisa para fazer, que é a chamada missão de vida, né? Isso não é uma exclusividade da conscienciologia, mas dentro da conscienciologia recebe um nome específico, que é proexis, ou a junção de duas palavras, programação existencial, né? O programa para essa vida, para essa existência. Então, a proexologia é essa ciência que se dedica ao estudo da programação existencial. Então, uma das leis que regem a proexologia, por exemplo, é que não existe na verdade, primeiro vou falar da lei, né? A lei diz que, a rigor, toda programação existencial ela tem um percentual de adaptabilidade, né? Ao contexto onde a pessoa está inserida, a vida da própria pessoa, né? Então você tem uma linha mestra que você tem que seguir, que às vezes é se reconciliar com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua irmã. Você tem que atuar numa determinada área de assistência, né, para se recompor de erros do passado. Ok, essa é uma linha de trabalho, né? É uma lei. Você pode, a partir daí, criar uma inexistência. Então, não existe programação existencial que não seja adaptável, né, ou não tenha um percentual de adaptabilidade de acordo com as circunstâncias. Então, você converte uma lei numa inexistência. Mas que eu lembre, Rose, é isso. Foi a questão da programação existencial. Eu estou lendo aqui, ó, você tem, do que eu estou vendo aqui, tem 43 princípios ou inexistências, né, da Proexis. Então é isso. E aí você citou um exemplo aí da lógica e da razão, não é isso? Da Uhum. lógica e da racionalidade. Na hora que você é, relaciona dois temas e um vinculado no outro, qual foi o seu critério para poder definir em qual tema ele vai entrar? É na lógica ou é na racionalidade? Como é que foi esse exercício assim? Foi É, uma classificação, né? isso. Só antes de responder a pergunta, eu estou lembrando que tem um outro tema que é bem importante, que é a evolução. Teria Ah, que olhar aqui, mas eu acredito que a evolução também tem bastante, tá? aham. Mas respondendo a sua pergunta, a classificação que eu fiz, geralmente ela está relacionada ao segundo termo das inexistências, a segundo conjunto de 10, porque são poucas as inexistências puras, absolutas,
com a ideia se encerrando em si mesma. Esse estilo que eu citei, de não existe sangue azul, né? Ou não existe, por exemplo, uma autocorrupção anódina, né? Um processo em que a pessoa se autocorrompe e que não tem efeitos perante a evolução, ok? No caso, negativos. A maioria, você tem uma relação de uma ideia com outra. Então, geralmente, a gente pega essa segunda ideia e dentro dessa segunda ideia é que você classifica, entendeu? Mas às vezes pode ser a primeira. Depende do caso. Você tem que analisar e ver o que que é o mais forte, o que que predomina naquela ideia. Qual é a essência, o eixo central. Aí você vai classificar em cima disso, né? Essa não é uma obra para sentar e ler cabo a rabo. Ela é uma obra para você ler, refletir sobre aquilo, depois você volta, ver qual é o tema que tem relação com você. Ela é mais uma obra, assim, vamos dizer, de autopesquisa, né, Sérgio? A gente pode dizer isso, né? Não, eu concordo com você. Ela é uma obra que é para a pessoa, ela é cheia de mata-burros, ela é feita para a pessoa não pegar e ler numa sequência. Ela tem que ler e levar alguns impactos com a leitura. E nesses impactos ela tem que parar para refletir sobre aquilo ali. Seja sobre o fato dela ter um conceito diferente do que está escrito, que aí ela vai ter que refletir sobre aquilo que ela pensa. Às vezes o autor pode estar errado, não tem problema nenhum, né? Vou dar uma outra inexistência, né? Não existe conscienciologia sem princípio da descrença, né? Então, o princípio da descrença é um princípio basilar dessa ciência, né? O que que ela diz, né? O princípio da descrença é que a pessoa não deve acreditar em nada, nem mesmo no que tiver num livro, num escrito, no que um professor falar. Ela tem que submeter tudo à experiência pessoal dela. Então, veja, se a conscienciologia ela deixa de ter o princípio da descrença, se as pessoas passam só a acreditar nas coisas, ela deixa de ser um processo científico, ela passa a ser alguma outra coisa, entendeu? Aí nós estamos falando de processo de fé, aí já começa a se transformar, talvez, numa religião, em alguma outra coisa. Então, conscienciologia é um processo que se propõe a estudar cientificamente a evolução da consciência. E, como tal, não admite a pessoa não aplicar o princípio da descrença. Entendeu? É E isso. você incluiu aqui o verbete, né, do professor Walter como anexo. Eu incluí o verbete inexistência, né, no final da obra. Né? É isso que você está falando? Uhum. Isso, eu incluí, fiz ali de onde foi extraído, né? Mas para o pessoal ter uma ideia, porque, como você falou, às vezes a pessoa não tem nem ideia, né, de que o professor Valdo escreveu sobre isso, sobre inexistência, ele definiu, né? Ó, a inexistência, de acordo com a definição dele, é a ausência da realidade suposta anteriormente como existente ou real. Existem duas maneiras de você definir algo, básicas, Rose e ouvintes. Você pode definir dizendo o que aquilo é, o que aquela realidade é, e você pode definir aquela realidade dizendo o que ela não é. Entendeu? Então, por exemplo, existem duas realidades básicas no universo: consciência e energia. A consciência não é energia, a consciência se utiliza da energia para se manifestar. Esse é um tipo de definição que a gente está definindo a consciência por exclusão. A gente está dizendo que no universo, o que não for energia vai ser consciência. Entendeu? Então, tudo isso que eu estou citando aqui são ideias que, se você reflete em cima, você pode criar inexistências. Você pode, por exemplo, dizer que não existem realidades no universo diferentes de consciência e energia. Seria um exemplo. Você pode, a partir daí, se você reflete, daqui a pouco dizer que não existe energia que não seja maleável ao domínio da consciência. Então já é um outro tipo de inexistência. Então, essa obra, quando você me perguntou agora há pouco, se tendo um pouco do nosso laboratório, da nossa vivência, eu acho que um pouco é isso. A gente pegou essas ideias e foi refletindo a respeito, e foi vendo o que que ficava, o que que não ficava, o que que fazia sentido, né? O objetivo aqui é provocar, tá? Provocar
os leitores, para achar furos de raciocínio. Esse é o desafio que eu lanço, né? E para você, enquanto autor, assim, qual é o tema que mexeu mais? O que impacta mais para você? Para mim, o Rose, o que eu sinto é que não existe só uma ideia, né? Na verdade, é o conjunto da obra. Quando você lê essas inexistências todas e você trabalha com elas, você exercita muito o seu mental soma, né? O seu corpo mental, o seu corpo das ideias. E me parece que ao final de uma leitura, de um trabalho desse, a sua capacidade de definição ela fica muito mais aguçada, ela fica muito mais retilínea. O termo em inglês seria sharp, né? Seria afiada. Então, para mim, o que mais me marca é isso. Eu comecei essa pesquisa, o jeito que eu saí é totalmente diferente de como eu entrei. E eu acho que esse é um crescendo. Hoje eu tenho 17 obras, né, que estão escritas. Eu tenho 5 publicadas, uma que eu não publiquei e não vou publicar, que é uma obra de um exemplar só, que é uma agenda da autopensionização, que é como se fosse um conjunto de ideias para eu refletir a respeito, que são as ideias que mais me impactam no meu universo, né, na minha vida, que é uma sugestão também do professor Valdo, para você aproveitar o seu tempo. Ele fez um verbete sobre isso, né? Mas então, assim, hoje eu tenho 11 obras que estão escritas e estão aguardando esse processo de revisão, de aprimoramento. Mas, por exemplo, hoje eu estou me dedicando a um livro de nótulas, né, ou de pensamentos, de pensatas. Ele está com 940 páginas e já está pronto há 2 anos. O que que eu estou fazendo agora? Estou passando um pente fino e reescrevendo todas essas ideias. Hoje eu vejo que, quando eu comecei isso, alguns anos atrás, eu não tinha ideia do nível que eu ia estar hoje, e eu vejo que esse livro que eu estou fazendo agora, nesse momento, para mim, é a minha obra magna. Para eu chegar nisso, foi todo um trabalho que a gente fez ao longo de anos, de décadas, que hoje me permite sentar e escrever, que essa obra, para mim, hoje representa o máximo de cognição que eu consegui alcançar até hoje, de tudo que eu vi. E aí é com as minhas palavras, porque uma crítica que eu vejo, às vezes, algumas pessoas fazerem, não é todo mundo, mas algumas pessoas dizem, eu sinto falta de sentir mais o César, porque às vezes são ideias, são compilações. Mas, na verdade, isso aqui tudo é uma preparação para exatamente eu poder apresentar as minhas obras e a minha ideia, propriamente dita, né? Mas o que eu quero chamar a atenção também é que por trás de uma compilação dessa, não tem como você não ter o autor ali em cada uma delas, porque para você extrair a ideia e colocar na tua obra é porque você está avalizando, você está concordando com outro autor, você fez uma pesquisa, você às vezes adaptou, você mudou, então está ali a sua estrutura de pensanidade está ali, de estrutura de pensamento. Essa obra ela representa como eu penso. O pessoal às vezes que me conhece um pouco, sabe, Rose, fica às vezes meio assustado, que acha que eu sou muito direto, ou muito objetivo, ou muito assertivo. E a inexistência é isso, né? É um processo de, acima de tudo, de assertividade, de objetividade. E como as pessoas às vezes têm muita dificuldade de se posicionar, elas, né, ficam nesse processo, né, do róboro, que a gente chama, né? A pessoa fica perdida nos próprios pensamentos. Ela nem tem clareza para ela do que ela pensa. Ela vive a vida por viver. E é isso que a gente não quer mais, né? A gente quer viver mais lúcido, consciente. E aí, em termos de estrutura, né, a gente colocou aqui que você criou os temas, né, colocou as inexistências dentro dos temas, mas você colocou, separou, assim, agrupou lá por ordem alfabética. Você contemplou todas as letras do alfabeto? Tem alguma letra que não tem inexistência? Eu acho que lá no final, por exemplo, o Y, eu estou vendo aqui, não tem. Tem Aham. algumas que não tem, né? Mas Ah, talvez não tenha, né? eu não fiquei muito preocupado Ah, você não pensou nisso, em né? ter que ter todas as letras. Que aí você força a barra, cria, né? Foi Para ter, mas o eu conteúdo não. em si. É, Vamos dar uma lida, assim, em algumas delas, para deixar o pessoal
assim, reflexivo? A gente tem ainda alguns minutinhos aqui. Vamos sim. Você Por traz exemplo, desde temas, assim, vamos chamar de simples, até os temas mais complexos, né? então, por Então, eu exemplo, acho que isso também dá uma amplitude, assim, isso. de conteúdo, né? Então, por exemplo, não existe autolibertação sem perdão. Às Forte. vezes a pessoa fica aprisionada, em mágoas, em rancores, em coisas que as pessoas fizeram para ela. E ela vive então presa ao passado. Uma pessoa que ficar nessa condição e não perdoar, ela não vai conseguir se autolibertar disso, entendeu? Então, essa é uma ideia importante. Pessoa que vive muito com mágoa, com rancor, ela tem que refletir que chega uma hora em que aquilo faz mais mal para ela do que para qualquer outra pessoa. Então, ela tem que abrir mão, ela tem que virar a página, ela tem que seguir em frente, entendeu? Essa ideia de que não existe, por exemplo, autocorrupção, que é a pessoa ser anticosmoética, ela agir contrária à evolução, não existe autocorrupção que não tenha efeitos negativos perante a evolução, entendeu? Ou seja, não existe uma autocorrupção anódina. Essa é uma outra ideia importante, séria, porque às vezes a gente fecha os olhos para determinadas coisas que a gente no fundo sabe que está errado, mas a gente empurra com a barriga, entendeu? A gente paga para ver, como o pessoal fala no popular. Eu acho que isso é uma outra ideia muito séria, muito importante, porque se ela leva isso até as últimas consequências, ela não vai mais compactuar com nada que ela reconheça de fato como sendo errado, né? Agora, por exemplo, uma inexistência mais conscienciológica, né? O processo da blindagem energética. Tem muita gente que tem preocupação em ficar mais seguro energeticamente, né? Mais protegido, ou seja, se blindar em relação a energias negativas, seja energia de inveja, de olho gordo, disso e daquilo. Uma inexistência nessa linha, não existe blindagem energética sem detalhismo. A pessoa que não prestar atenção nos detalhes, ela não consegue fazer uma boa blindagem. Por quê? Porque, por exemplo, na casa dela, se ela começar a colocar tudo quanto é objeto, às vezes ela recebeu um objeto que é um objeto negativo, que tem uma energia ruim. Pode ser, às vezes, até uma pessoa mal intencionada, fez um trabalho lá e botou naquele objeto e ela leva para dentro da casa dela, entendeu? Então, a pessoa tem que ser muito criteriosa. Uma casa que esteja toda bagunçada, isso não é bom, a energia piora. Então, tudo são ideias, né, para a pessoa refletir. Por exemplo, outra ideia: não existe traço fardo que seja incorrigível. É outro tipo de inexistência. Então, não existe dificuldade que não seja superável. Toda dificuldade um momento passa, nem que seja em outra vida, né? E assim vai. Então, são ideias para a pessoa refletir e pensar. É. Agora, eu abri aqui na página da irritabilidade e eu só vou trazer uma curiosidade aqui, que aconteceu um incidente e eu cheguei para o professor Valdo e falei assim, Valdo, essa pessoa é desperta, porque ela não se irrita mais. Ele parou, pensou, porque na minha lógica, se a pessoa se irrita, ela não é desperta. Dali para frente, ele começou a falar de irritação e virou assim uma marca no sentido da antipodia à desperticidade. Se você se irrita, você não é desperta. Mas foi uma ideia que eu trouxe. Então, assim, eu sou a pessoa que mais tenho que me preocupar com a minha irritabilidade, porque o meu nível de responsabilidade é muito grande sobre esse tema, né? E aí você abre aqui, você traz lá. Não existe irritabilidade cosmoética, é acachapante, né? Ponto final. Não tem como você se irritar e isso ser cosmoético, não tem, não é aquilo que o Valdo chamava de, ai, esqueci o nome, mas sabe, de
ter momentos que você precisa bater na mesa, posicionamento, não é isso, né? Irritação é irritação, ponto final. Então, acho que tem uns assim que realmente vai no osso, né? Eu acho que é isso mesmo, Rose. Isso que você trouxe, esse exemplo, né, da irritabilidade, é um tipo de fórmula para a criação de inexistência, que são as incompatibilidades. Quando você pega duas ideias opostas, né, antagonismos ou contrapositivas, né, em oposição, seria um termo, outro termo técnico, né, você consegue criar inexistências a partir dessas oposições, né? Então, por exemplo, o completismo existencial, que é o fato da pessoa cumprir a programação, e a estagnação evolutiva ou existencial, ou na vida humana, são ideias antagônicas. A pessoa, para cumprir o que ela veio fazer aqui, ela tem que se movimentar, ela tem que trabalhar, ela tem que agir, ela tem que fazer interassistência, ela tem que ajudar outras pessoas. Isso é o veio central de qualquer programação existencial. Então, veja, não existe complexes com estagnação consciencial ou sem interassistencialidade, entendeu? É dentro dessa linha. Na página 53 e 54 eu fiz uma relação. É que nem você aplicar, por exemplo, a técnica da tarefa energética pessoal, que é uma técnica específica de doação de energia todos os dias, no horário específico, e você ter indisciplina. Se você tiver indisciplina, isso não é compatível com o TENEPS. Então, não existe TENEPS indisciplinada ou com indisciplina, entendeu? Senão, não é TENEPS, é uma outra coisa que não é TENEPS, né? Mesma coisa, o processo da inversão existencial e a acriticidade, a pessoa não ter o espírito mais crítico. Não é compatível, porque a pessoa não é um inversor existencial. Ela vai aceitar qualquer coisa, entendeu? É que nem uma dupla evolutiva, né, e o processo de inconvivialidade, a dois. Não existe isso. Se você tem um processo de dupla evolutiva, você está embaixo do mesmo teto, né? E assim vai. Tem uma série de ideias, né? Cosmoética e autocorrupção, né? A pessoa que é, por exemplo, conscienciologia e dogmatismo, a consim que é mais larga, a consciência que é mais mão aberta e a mesquinharia não combina, entendeu? O processo de compreensão mútua e cobrança excessiva, se a pessoa cobra demais, ela não vai ter uma compreensão. E assim vai, né? Então, é uma outra linha para criar inexistências. A gente tem aí 2 minutinhos. Eu queria ver se tem alguma mensagem aí que você queira deixar para o pessoal que está acompanhando para a gente fazer o fechamento. Então, da minha parte, o que eu gostaria de convidar a todo mundo, né, para ir, que tiver interesse nessa pesquisa, nesse trabalho, a comparecer no dia 16 agora, no domingo, no Hotel Interludium. A partir das 5 horas da tarde, a gente vai fazer a apresentação desse trabalho. Está havendo uma venda promocional, o valor dessa obra é R$ 90, mas está com preço promocional de 70. Quem assistir por áudio aí, pode também entrar no site da shopcons.com.br, você tem lá o livro para adquirir. E eu acho que, como palavra final, eu vou terminar aqui, Rose, agradecendo a oportunidade e falando uma inexistência, que é a inexistência que fecha a obra, né? Não existe passado presente que valha mais do que o presente e futuro. Então, você faz o seu futuro a partir de agora. E vamos virar a página de tudo que ficou no passado. Eu acho que essa é uma mensagem importante para a gente renovar os nossos ânimos e partir em busca daquilo que a gente acha que é mais importante para ser mais feliz. Essa é a minha mensagem final a todos os ouvintes. Muito obrigado. Excelente! Muito obrigada, César, por estar aqui conosco hoje, dividir essas experiências, esses conteúdos. A gente espera você aí para o lançamento, né? Amanhã, domingo. E a gente espera você no sábado que vem, né? Aqui na Rádio NCI, programa Entre Livros. Tchau, tchau, pessoal. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosemary Salles, aqui na RCI.